Buenos, meus amigos, de todas as querências, como é que estamos, pessoal? Tudo certo? Então, né, pessoal, hoje a gente vai estar compartilhando com os amigos um videozito assuntando sobre a valentia do gaúcho, né, pessoal? A fama, né, da valentia. E também vamos estar assuntando sobre o cavalo crioulo, né, a introdução desse equino aqui nos Pagos do Sul. E dando uma pincelada no vídeo anterior, né, pessoal, que a gente falou sobre os natais e sobre os cuscos, né, os pierros, como dizem os castelhanos, né, os cachorros, o melhor amigo do homem. Então, os natais é isso aí, né, pessoal? O Natal é uma data simbólica, né, 25 de dezembro, que alguns cientistas, alguns astrônomos, pessoal que estuda o tempo, né, e as histórias, lá em Jerusalém, uns dizem que Jesus nasceu em março. Eu tinha uma revista argentina, escrita em espanhola, com a tradução em português, né? Eu não me lembro para quem eu emprestei a revista, e os cientistas argentinos também comprovavam, né, que o nascimento de Cristo foi no mês de março. Né? Mas, enfim, né, pessoal, o que vale é a simbologia, né? O nascimento de Jesus, né, que vem na renovação e a paz na humanidade, né, e essa união nos povos e nas famílias, né, pessoal? Mas os natais aí, para quem tem mais de 40 anos, né, pessoal, já é diferenciado, né? Claro que para as crianças é muito bom, para os adolescentes, né, pessoal? Aquela data né, de trocas de presente, né, a ceia, tudo. É muito importante isso aí também, até para o comércio também, né, pessoal? O Noel, né? Mas quem já tem essa certa idade, né, pessoal, se lembra das pessoas que não estão mais presentes, né, pessoal? Muitos familiares e muitos amigos já estão na querência grande do céu, né, pessoal? Então, cada Natal tem uma simbologia, lembrança, né, pessoal? Né? E outros não têm lembrança muito boas, assim, né? Mas faz parte, né, pessoal? Então, que bom seria se todos os dias do ano fossem natais, né, pessoal? Esse espírito natalino de união na sociedade, né? Mais amizade, paz e amor entre as pessoas. E falando dos cachorros, né, pessoal? É isso aí, né? Os animais são o melhor amigo do homem, né, pessoal? Mas existe muito maus tratos, né? E as prefeituras, né, e os órgãos públicos deveriam olhar com outros olhos e tirar esses animais, né, da periferia, né, onde causam muitos transtornos, né? E levar para um lugar mais amplo, né, com que o animal precisa ali, né, pessoal? O carinho, o amor e o trato, né? Então, como diz o gaúcho, né, mais vale um cachorro amigo do que um amigo cachorro. Então, o gaúcho é cheio de ditado, né, pessoal? E de gírias, né? Então, o gaúcho se define em três, né, pessoal? O gaúcho se define no fronteiriço, que é nós aqui da fronteira com os irmãos, o missioneiro, né, que vem das missões lá os jesuítas, né, pessoal? Os sacerdotes jesuítas que vieram da Espanha para catequizar os índios e se formaram ali naquela região das missões, né? E depois o serrano, que já está dizendo, é na serra, né, pessoal? Mas tem pouca diferença, né? Então, a valentia do gaúcho, né, pessoal? Às vezes, outros estados e outros povos acham que o gaúcho quer ser superior, né? Mas não é. A genética da gente, os ancestrais, voltando às origens, tanto o gaúcho como a prenda, tinham que pelear para não morrer, né, pessoal? E não só guerra, assim, corpo a corpo, como também na sobrevivência, né? Então, o uso da faca também, né, pessoal? A faca era essencial, né, para abater o gado, porque na época era só gado, né, pessoal? E quem introduziu o gado vacuno foi os jesuítas, os sacerdotes jesuítas da Espanha, né? Que foi dois filhos de famílias nobres, né, que viraram um padre e vieram fazer essa expedição no sul, né, pessoal? Trazendo muitas coisas que o Rio Grande tem, né, é derivado aos jesuítas, a esses padres, né? Então eles trouxeram o animal vacuno, como também trouxeram o cavalo crioulo, né, que eram os cavalos andaluz e os chacas, né, que chamam de chagas, e que é o berberé, né, que é da África espanhola. Então trouxeram essas duas espécies de cavalos e largaram aqui nos Pagos, né, pessoal? Nos hermanos aqui na República Oriental do Uruguai e na Argentina. Largando esses cavalos nos campos, campos não tinham alambrados, né, pessoal? Que é o arame, né, que vem do espanhol, nem cercas de pedra, que depois os escravos começaram né, a repartir as fazendas, as estâncias. Então era tudo verde, era tudo campo.
E esses cavalos se tornaram selvagens, né, pessoal? Como os Mustangs, semelhante aos Mustangs dos americanos lá, que também é de origem espanhola. Né? Então esses cavalos criaram uma genética fortíssima, né? As intempéries do sul, aqui o frio, a seca, a estiagem, a alimentação precária, né? Vivendo em montanhas. E esse cavalo ficou forte, né, pessoal? Ficou um cavalo de resistência, durabilidade, né? Um cavalo excelente para todas as lidas e esportes, e sempre domado pelos charruas, né? Pelos índios, que então começaram a fazer a doma, né, pessoal? Que até hoje tem nos rodeios as geneteadas, que era a doma tradicional, né? Vindo dos charruas. Então é isso aí, né, pessoal? É um cavalo exemplar, um cavalo que veio da Espanha, e tem a ABCC, né, pessoal, que é a Associação Brasileira dos Cavalos Crioulos, divulgando essa linhagem, né, pessoal, essa genética de um cavalo lindíssimo, né? Um cavalo que se tornou forte, né, bonito, né, um cavalo lindo, né, pessoal, que é o símbolo do Rio Grande. Como o símbolo do gaúcho também, né, pessoal, o chimarrão, né, o churrasco, a faca, o uso da faca, e o cavalo, é claro, né, pessoal. Então o cavalo veio da Espanha também, né, pessoal. Então a Espanha tem grande influência aqui, né, pessoal, nos pagos do sul, como os portugueses, né? Os espanhóis já tinham dominado o Uruguai e a Argentina e vinham querendo tomar posse do Rio Grande, entrando os portugueses pelo Porto de Rio Grande e dando essa peleia aí, né, pessoal. Mas já tinha os nativos aqui no Rio Grande, né? Que eram os charrus, os guenoas e os guaranis, né? E o Paraguai também, né, pessoal? Então a gente vem dos gaúchos. O gaúcho nasceu da fronteira, dos gaúchos, né? Depois vindo se tornar o gaúcho. Essa mescla aí, né, pessoal? Essa genética excelente, né? Que depois também no Brasil colônia introduziu os europeus, né? Os euroúchos, que é os italianos, alemães, poloneses, esses colonizadores, que aí veio fazer essa mescla, né? Mas o gaúcho verdadeiro em si tem a origem espanhola, né, pessoal? E o uso da faca é isso aí também, né, pessoal? Não é por ser agressivo, é porque faz parte da pilcha, né? E é muito usado. Né? Então, naquele tempo, tinha que corear o animal, era só o charque, né? A carne fresca era para o churrasco, para não estragar tinha que salgar, né, pessoal? E aí vindo os tropeiros também, né? Fazendo essa carisma, né, que tem o povo gaúcho, né, pessoal? Que é onde cruza, deixa rastros e mais pessoas se introduzindo na tradição gaúcha, né? Como os tropeiros aonde passavam, iam fazendo vilarejos, levando os costumes da culinária, da dança, o sistema, os palavreados, né, pessoal? E aí foi indo, né? Levando esse rastro até Sorocaba, né? Transportando alimentos, trazendo outros, né? Levavam açúcar mascavo, levavam o charque, já traziam o arroz, o café, né? Que aí depois deu origem ao café de Cambona e muitas coisas derivadas aos tropeiros, né, pessoal? E aos jesuítas, esses sacerdotes que trouxeram muitas coisas para o sul. Né? Então, tanto o gaúcho como a prenda, eles não querem se impor ser melhor que outros, né, pessoal? Às vezes as palavras são mais rústicas, né? Derivado ao campo. O gaúcho fala meio gritão, derivado com os animais. Até na felicidade tem o sapucai, né? O sapucai é um grito do gaúcho quando ele está feliz, uma adrenalina, né, pessoal? Que vem dos indígenas. Né? O sapucai vem dos charruas, né? O chimarrão vem do Guarani, desse povo paraguai. Então é isso aí, né, pessoal? O gaúcho é valente porque se tornou, né? Como diz o ditado, né? O sapo pula por necessidade. Então, o gaúcho, como a prenda, tinha que pelear, né, pessoal? Então, eram muitas guerras, né? Muitas batalhas. E depois o Rio Grande veio se superando. Aí começaram os alambrados, começou as repartições. Mas o gaúcho, lá no princípio, né, pessoal, ele se tornou meio que bandoleiro, né? E conhecido como malevo. Mas não, né, pessoal? Ele foi ficando os peões, né? Os xangueiros, eram os mais humildes. Depois vindo se tornar, né, fazendeiros, capatazes, adquirindo propriedades. Depois vem os colonizadores, começou a mescla e melhorou tudo, né? Mas lá, né, voltando às origens, o gaúcho teve que pelear para sobreviver, né, pessoal? Tanto o gaúcho como a prenda. Então, por isso a valentia, né? E os palavreados é isso aí, né, pessoal? Tem a gíria que troca, né? Do serrano para o missioneiro, para o fronteiriço, troca a gíria, né? E até o vestimenta, né? Aqui os gaúchos lá na serra usam a guaiaca, o cinto guaiaca. Já aqui na fronteira mais é a rasta, né? Com a faixa por baixo. O uso da boina. Né? Às vezes o pelego também aqui na fronteira é mais curto.
lá nos Serranos, lá na Serra, o pelego é bem grande, bem alto, eles usam 2, 3 pelegões, né? Que vem dos tropeiros, né? Para fazer a cama de pelego, né? São as tropeadas. Então tem muito assunto, né, pessoal? Se a gente for falar da nossa tradição e da cultura gaúcha, num vídeo só não fala tudo, né, pessoal? Então, o videozito hoje foi isso aí, né, pessoal? Falando sobre um pouco, né? Um resumo dos resumos, o essencial, né? Outra hora estarão falando mais, né, pessoal? Que a gente aprendeu nos livros, né? Hoje tem mais facilidade para aprender, né? No Google. A gente aprendeu nos Googles de galpões nos livros de biblioteca. Então era isso aí, né, pessoal, o vídeo de hoje, né? Falando sobre a valentia, né, do gaúcho, que a origem vem, né, pessoal, dos ancestrais, e também falando desse cavalo, né, pessoal, que é o crioulo, né, que também é espanhol. Então até o próximo vídeo, né, pessoal? Deixe seu positivo aí, seu joinha para fortificar o canal, né? Deus desejar, né, pessoal, um feliz ano novo vindouro, né, de 2026, cheio de luz, paz, saúde e prosperidade a todos nós, né, pessoal? E fica um recado aí, né, pessoal? É uma dica. Quem for dirigir, não beba, né? Vamos ser conscientes, né, pessoal? É tudo uma festa, mas tem que ser regrada as coisas, né? Um forte abraço, um feliz ano novo a todos os amigos dos campos da internet. E fiquem todos com Deus.